Caros alunos de administração pública, hoje nós vamos falar sobre orçamento público, uma parte dele. Bom, primeiro nós vamos falar sobre as funções do Estado. O Estado, ele tem 3 funções. É a função alocativa, onde essa função é a função de gerir e alocar os recursos públicos. Ele tem a função distributiva, então nessa função ele realiza a distribuição de renda, considerando então as desigualdades econômicas e sociais. Isso quer dizer que ele vai realizar a distribuição de renda considerando os mais ricos e mais pobres. E ele tem a função estabilizadora, né? Onde ele tem a função de aplicar uma política econômica capaz de estabilizar a economia. O que são receitas e despesas públicas? Receitas públicas é o recolhimento de recursos feitos aos cofres públicos, em forma de dinheiro ou bens também, e arrecadado pelo governo a partir de formatos legais, quer dizer, permitidos. O que são despesas públicas? São desembolsos realizados pelo Estado para execução de serviços e encargos do interesse da sociedade, também nos termos da lei. Para melhor gerenciamento das receitas e despesas, surge o conceito de orçamento público. O que é o objetivo da política orçamentária, isto é, de realizar esse orçamento público? É manter a estabilidade econômica, obviamente, é melhorar a distribuição de renda e é distribuir esses recursos de forma eficiente. No Brasil, a Lei do Orçamento Público, ela está na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, né? Então, a lei principal do orçamento público, se vocês quiserem conhecer todos os pormenores, é só entrar nessa lei que ela está disponível na internet. E aí nós temos alguns princípios orçamentários. O primeiro é o princípio da universalidade, onde todas as despesas e receitas elas devem ser consideradas, né? Por isso que é universalidade, porque abrange ali todas despesas e receitas. Princípio da unidade. O orçamento ele deve ser uno. O que quer dizer isso? Despesas e receitas de todos os entes governamentais, então municípios, estados, né, e recursos federais, eles devem compor um único orçamento. Exclusividade. Dentro da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, não pode haver matéria estranha à previsão da receita e fixação de despesa. Então, não pode haver uma coisa fora do permitido, exceto para a abertura de créditos suplementares, que nós falaremos o que são eles e todos os créditos em outra oportunidade. Especificação. O que é o princípio da especificação? Receitas e despesas devem estar especificadas, identificando a origem e também a aplicação delas. Esse princípio pode ser chamado também de especialização. Princípio da clareza. O orçamento ele deve ser feito de forma transparente, acessível e compreensível às pessoas que desejarem saber sobre ele. O equilíbrio. Despesa não deve ultrapassar a receita prevista. Anualidade ou periodicidade. O orçamento deve valer para um período do ano civil. E legalidade. O orçamento precisa virar lei e deve ser elaborado conforme as leis vigentes. Também nós temos o princípio da não vinculação das receitas. As receitas não poderão ser utilizadas para atender a determinados gastos. Esse princípio ele impede os entes públicos de alocarem recursos para finalidades próprias. Então, as receitas elas não podem ser utilizadas para atender gastos que não sejam aqueles previstos, né? E o princípio da publicidade, pleno acesso e transparência nas informações.
Alguns conceitos também importantes quando nós falamos de orçamento público é a dotação orçamentária. O que é a dotação orçamentária? É um crédito para o orçamento aprovado nas instâncias legais. Então, todas as vezes que eles dizem a dotação orçamentária, estão querendo dizer algum recurso, né? Uma receita, um crédito, um valor ali para o orçamento, né? Que já foi aprovado. E o que quer dizer o contingenciamento? É a inexecução, ou adiamento, ou ajuste do planejamento de despesas previsto na lei orçamentária por falta de receitas suficientes. Então, quando não há receitas suficientes, né? Aquele planejamento das despesas, ele pode ser muitas vezes adiado, ele pode ser cancelado, pode ser que não seja executado. Então, o ajustado seria o contingenciamento. Bom, a partir de agora nós vamos falar um pouco sobre receitas. Então, nós temos as receitas correntes e as de capital. As receitas correntes são receitas advindas de recursos financeiros recebidos de outras pessoas. Então, as receitas correntes, recursos recebidos de outros. E as receitas de capital são receitas advindas de recursos oriundos de dívidas. Então, seria operações de crédito, financiamento, alienação de bens, transferências de capital. E aí existem diversas classificações das receitas. Primeiramente, quanto aos tipos. Quanto aos tipos, as receitas elas podem ser originárias, quando são originárias de negociações, independem de autorização legal e podem ocorrer a qualquer momento, e não há coerção ou utilização de força do Estado para recebê-las. E as derivadas são aquelas cobradas pelo Estado com uso de força ou coerção. Então, por exemplo, os tributos. Então, as derivadas, elas são receitas obrigatórias, né? Há um uso de uma lei, uma força, algum mecanismo que obrigue a pessoa a pagar. E as originárias são receitas que vêm de negociações para que o Estado possa receber. Quanto à periodicidade, as receitas elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias elas são permanentes e regulares na arrecadação delas. Então, você tem ali aquele período que você sabe que ali você vai ter aquela receita. As extraordinárias, elas têm caráter excepcional, não possuem regularidade. Então, elas vêm sem o Estado ali ter planejado que ele obteria aquela receita. Então, por exemplo, heranças. Quanto à forma, as receitas elas podem ser próprias de transferências ou de financiamentos. Elas são próprias quando elas advêm do próprio governo. Elas são de transferências quando elas advêm de outras entidades, por meio de acordos ou de convênios. Um exemplo claro, por exemplo, é um acordo que é um convênio feito de liberação de recursos para a Amazônia, que foi muito falado há um tempo atrás, que vinha do exterior. Então, uma receita, mas vem ali conforme um convênio. E receitas de financiamentos, né? Que é quando vem com operações de créditos, financiamentos, elas são realizadas com a finalidade específica, né? Então, financiamento para uma obra, para uma execução, para um projeto, para um plano, né? Então, seria receitas vindas de financiamentos. Quanto à categoria econômica, as receitas podem ser correntes, então, quando são arrecadadas dentro do exercício financeiro, e financiam os programas e ações definidos no orçamento e aumentam o patrimônio líquido do Estado. Então, são essas as características de uma receita corrente, né? São arrecadadas dentro do exercício financeiro, elas financiam programas e ações que já são definidos ali no orçamento e elas aumentam o patrimônio líquido do Estado, quer dizer, elas agregam ali valor ao valor do Estado em si, né? Elas dão um maior valor ao Estado. Então, nós temos como exemplo receitas advindas de tributos, de contribuições, né? Receitas patrimoniais, por exemplo, aluguéis, os royalties, receitas agropecuárias, de serviços, multas, dívidas, etc. Serão correntes. E nós temos também as receitas de capital, que são oriundas de dívidas e possuem as mesmas atribuições das receitas correntes. Quer dizer, elas financiam programas, né? Mas a diferença é que elas são oriundas de dívidas e elas não aumentam o patrimônio líquido do Estado.
Então, por exemplo, operações de crédito, né, financiamentos internos e externos, contratação de empréstimos, alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público e amortização de empréstimos, recebimento de empréstimos efetuados a terceiros. Então, todos esses elementos aqui, eles não aumentam o patrimônio do Estado. Por exemplo, quando você faz um crédito, você obtém aquele crédito, né? Mas em contrapartida você tem que pagar, você paga os juros, você aliena um bem, né? Então, eles não aumentam o patrimônio líquido do Estado, seriam as receitas de capital. Então, são as duas categorias econômicas, né? Receitas correntes e receitas de capital. Então, eu deixo aqui para vocês as referências, né, que eu utilizei na elaboração desse trabalho. São materiais enriquecedores e eu convido vocês a baixarem, todos eles têm disponível na internet, a baixarem e darem uma lida para agregar conhecimento a vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima.